compartilhando a razão da esperança. Me utilizei durante essa última semana desse texto de 1 Pedro 3,15, quando ele diz: olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa expressão santificar significa separar, ou seja, separe espaço no teu coração para Cristo, mas no sentido não dele estar longe, mas no sentido de você ter explicações para outros. Não deixa a vida acontecer de qualquer forma, não. Esteja pronto para ter sempre uma palavra aí do teu coração para os outros. Por isso que Pedro disse: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa recomendação de Pedro, ela tem que ser praticada todos os dias, ela tem que ser vivenciada em todos os momentos. É claro que em questões de evangelização, a gente leva em conta uma ética. Vou lhe dar o exemplo. Você não pode, em certos momentos do seu ambiente de trabalho, ter uma atividade extra. Você não pode ficar, enquanto seu patrão espera que você produza, você não pode ficar, talvez, no zap fazendo coisas que não tem nada a ver com o trabalho. Você corre o risco de ser mandado embora. Existe uma ética profissional. Dentro desse mesmo parâmetro, a gente também não vai abrir a Bíblia e falar da igreja, falar de Jesus no momento que não convém. Agora, na hora do cafezinho, indo para o trabalho, voltando para casa, no BRT lotado, que você fala de futebol, você fala de política, você fala de tantas coisas, e depois você solta do BRT e diz: poxa, fiquei todo amarrotado, e eu poderia ter tocado no assunto Jesus, igreja, Bíblia. Então a gente às vezes perde tempo, e essa é a recomendação que eu tenho dito aqui à igreja. Nós temos que, de propósito, procurar falar dessas questões, nos reservando a parte ética. No momento de produzir algo no trabalho, eu não vou falar disso, até por conta do patrão não dizer para mim: olha, você está usando o tempo do teu trabalho para outras coisas. E olha que numa hora como essa, ainda mais se for por conta do evangelho, aí é que a perseguição vem feroz mesmo, não é? Mas o que a gente vê diante dessa proposta de Pedro, que você deva ter sempre uma palavra para dizer aos outros, é que você tem sempre a chance de evangelizar as pessoas. E ao evangelizar essas pessoas, elas podem se voltar para Deus. Elas podem se despertar para aquilo que Deus preparou para a vida delas. Você sabia que as pessoas só são despertadas para a fé quando elas ouvem a mensagem do Evangelho? Não acontece por um mero acaso. Existe um processo de Deus. As pessoas ouvem o Evangelho e elas são despertadas. Aconteceu assim comigo, com você. Romanos 10:17 diz: e assim a fé, ela vem pela pregação. A pregação tem que ser pela palavra de Cristo. E em todos os dias, pessoas estão se convertendo a Cristo. Nós podemos ver a cada dia mais e mais cristãos em diversas áreas da sociedade. Só que muitos desses cristãos, eles ficam intimidados, eles não testemunham de Cristo. Às vezes têm a influência adequada, mas não usam da sua influência como deveriam. Nos reservando a questão ética, mais uma vez eu digo, sabe, a influência que um professor tem sobre um aluno, e então aproveitar as oportunidades, não dentro da sala de aula, mas talvez no pátio da escola, da faculdade, e falar da graça de Deus. Sabe a influência que um médico tem sobre o seu paciente, e por mais que esse médico esteja ali promovendo cura,
Às vezes, num tratamento de um câncer, o médico sabe fazer de tudo para que a pessoa se recupere, faz todas as terapias, e a pessoa é grata ao médico, diz: olha, o Senhor me salvou. Que coisa preciosa seria um médico numa hora como essa, principalmente numa conversa mais descontraída, dizer: olha, eu fiz o que eu pude fazer por você, pelo que a medicina oferece, mas há um médico acima desse médico. Então tem que aproveitar as oportunidades. Um engenheiro puxar o assunto, dizer: olha, estamos aqui, concretando, cimentando algo, e a vida tem que ser firmada sobre a rocha. Você vai puxando o assunto de propósito. A gente tem visto cada dia mais e mais cristãos se espalhando em diversas áreas da sociedade, mas muitos perdem a oportunidade de publicarem a sua fé, de falarem, de comunicarem, de, como eu estou dizendo aqui hoje da mensagem, de compartilharem a razão da sua esperança. Passam às vezes até pelo pecado, eu chamei aqui domingo passado, de pecado do silêncio. Não, bispo, eu prefiro me calar. Estou deixando Deus fazer a obra. Deus vai fazer uma grande obra através de você. A fé, ela vem pela pregação de Cristo. Então, nós não podemos nos calar. Você sabe, eu trouxe uma estatística aqui que mostra o percentual de cristãos no mundo. Tem aí no telão. Mostra para nós, Amanda. 30% das pessoas no mundo são cristãs. Isso, naturalmente, matematicamente falando, está em contraste com 70% que estão separados de Deus. É pouco. Imagine se não houvesse evangelização. Esse número seria muito mais reduzido. Mas, bispo, a igreja não está aí de portas abertas, bispo. O Senhor mesmo, bispo, anuncia a mensagem de Cristo todo domingo. A obra está sendo feita. Amado, esta missão é minha e sua em todo lugar que estejamos. Não é uma missão da igreja física apenas. É uma missão de cada componente desse corpo. Você não pode, desculpa aqui a minha expressão, nada acadêmica, Você não pode tirar o corpo fora. Você não pode dizer: não, essa missão é de quem já foi diácono, é de quem é presbítero, é de alguém que gosta de usar gravata. Então vamos tirar as gravatas, mas vamos evangelizar. Essa missão é minha e sua. Aliás, eu vou abrir aqui um parênteses para lhe ensinar uma coisa. Ouça. A vida em comunhão aqui na igreja, ela é importante para nos apoiarmos uns aos outros, para não sermos influenciados pela sociedade mundana. O que eu quero lhe dizer é uma coisa: a gente vem à igreja aos domingos, às terças, às quintas, em outras celebrações, em outros cultos, em outros estudos bíblicos. A gente vem à igreja para nos aprimorarmos, para conhecermos a palavra, para estarmos aqui formando um time, para não sermos influenciados pelo mundo, sermos cheios da palavra, cheios do Espírito. Essa é a principal função da igreja. É que aqui também na igreja a gente recebe o quê? Força, capacidade, a gente recebe sabedoria de Deus, a gente recebe os subsídios de Deus para sermos testemunhas do poder de Deus, não aqui entre nós, mas lá fora. Vir à igreja é uma bênção para o nosso crescimento espiritual. É a recomendação bíblica. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Ou seja, a gente deve se edificar, a gente deve crescer junto. Agora, a igreja, ela serve para você se alimentar, para você se fortalecer, para você crescer na graça de Deus, mas para manifestar isso lá fora, para transparecer isso lá fora.
Aliás, entre os crentes, nós não precisamos evangelizar muita gente. A gente precisa evangelizar gente que ainda não veio para o reino do Senhor. Sabe uma coisa preciosa que aconteceu algumas semanas atrás? O nosso projeto Semeando a Graça, que é aquela divulgação de mensagens pelo WhatsApp, nós tivemos um convite para que essa programação, esse nosso pequeno programa, 5 minutos de mensagem bíblica, fizesse parte da grade de uma rádio lá em Resende e Itatiaia, a Itatiaia FM. E essa rádio não é uma rádio evangélica. Glórias a Deus por isso. As outras 3 rádios em que a gente tem programação da nossa igreja, Rádio 93, rádio em Itaperuna, outra rádio no interior de Goiás, são rádios evangélicas. É claro que está lá o povo de Deus ouvindo a palavra, ouvindo louvores, e de repente alguém acessa o rádio que não é evangélico e vai ouvir a palavra. Mas que coisa tremenda é nós podermos ter um programa da igreja, uma mensagem bíblica numa rádio secular, numa rádio que só fala de outros assuntos. Essa é a verdadeira função da igreja. Então nós aprendemos aqui para divulgarmos isso aos outros. Paulo disse em Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando você fala do Evangelho, você está falando do poder de Deus que se fez na sua vida, que se operou na sua vida. Por isso, amados, ouçam, o melhor tipo de evangelização é aquela que fala dos milagres, das transformações e da razão da esperança de salvação que o crente tem em si, que o crente tem para contar. A melhor evangelização é essa, é você dizer das tuas experiências com Deus, o tanto que Ele transformou você. Porque se principalmente for, sabe, cara a cara, no tete a tete, no particular, você falando para alguém, olha, Cristo me tirou da lama, Cristo mudou o meu coração, Cristo tem feito tantas coisas na minha vida, posso até estar no comecinho, engatinhando, mas já estou vivendo uma vida radiante. Quando você fala isso para as pessoas, elas percebem a verdade no brilho dos teus olhos. Então, o melhor tipo de evangelização, a gente pode ir espalhando panfletos, pegar um avião, espalhar panfletos por cima de Cuba, sabe? É um antigo projeto, mísseis sobre Cuba. Projeto de evangelização. A gente pode fazer isso, a gente pode ir para a rádio. Se a igreja tivesse mais recursos, entraríamos na televisão. Mas não há nada melhor do que aquela evangelização do olhos nos olhos, do tete a tete. Quando você fala para a pessoa o que se ocorreu na tua vida e ela consegue perceber verdade nisto. Vou dizer mais. Principalmente quando falamos para aquelas pessoas que já nos conhecem, a long time ago, há muito tempo atrás. Porque alguns crentes pensam assim, não, eu vou evangelizar agora que eu fui convertido, mas eu não vou falar para aquela turma do passado não, porque eles conhecem o meu passado. Mas é aquela turma do passado que com mais veracidade, com mais verdade, vai perceber, aquela turma do passado que vai perceber o quanto você foi transformado. Mas bispo, eu tenho vergonha porque eu queria ser melhor do que sou, ainda não sou tão bom. O que Cristo fez na tua vida? O quanto Ele já te abençoou? O quanto a sua mente já mudou? Fale disto, não precisa inventar uma linda e uma grande história, não.
Ah, bispo, eu queria ter um testemunho daqueles fortes, sabe? Ter me afundado na lama e ter usado todas as drogas e ter mudado de gênero para depois dizer, hoje eu sou um ex não sei o quê, um ex... Mas eu não tenho um testemunho tão forte. Você não tem um testemunho forte? Se a tua mente está mudando, se o teu coração é outro, se a tua vida é nova, se Deus tem curado você, se a tua esperança se renovou, o teu testemunho não é forte, meu amado. É o poder de Deus na sua vida. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Você é uma luz para este mundo. Eu vou lhe mostrar uma verdade sobre você. Não sei se você vai gostar muito dessa ideia, mas é verdade, não tem como retirarmos isso, não tem como voltar atrás. É Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ok? Uma cidade edificada sobre a montanha, todo mundo vê. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Essa palavra alqueire é um significado para cama. Então você não acende a lamparina para colocar embaixo de uma cama. Você coloca num lugar alto, né? Aqui diz assim, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Os moldes antigos, né? Você acende uma lamparina lá de azeite ou de querosene, você põe no alto. Você se constrói uma cidade na montanha, todo mundo vê. Versículo 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que eu quero lhe dizer de uma verdade que tem a ver com a tua vida? Você já é luz desse mundo. Vou te dizer a verdade, não sei se você vai gostar disso. Não tem mais como você se esconder. Você é uma luz que não é para ser colocada debaixo de alguma coisa. Você é colocado no alto para iluminar a todos. Você é uma cidade edificada no alto da montanha. Todo mundo sabe, principalmente no mundo espiritual, sabe que você é da luz. Então não tem mais volta. Ah, bispo, eu estava decidindo ainda se eu ia, se eu não ia, se eu ficava. Já era. Perdeu, playboy. Você é luz para o mundo. Então a gente precisa, na verdade, aprimorar isto. Defeitos nós temos, imperfeições nós temos, mas nós fomos preparados por Deus para sermos imitadores do Senhor. Fomos preparados por Deus para sermos testemunhas de Jesus. Devemos compartilhar a razão da esperança que há em Cristo. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Essa esperança que eu tenho em Cristo e que é absolutamente pela fé, não é por alguma coisa palpável, por um documento que a gente pegou um dia e assinou embaixo. Não, mas isso é absolutamente pela fé. Eu devo viver isso com intensidade, com verdade, com força, com solidez, mas não posso viver isso sozinho. Eu devo compartilhar a razão da minha esperança. Abrindo aqui um outro parênteses, coisa triste é quando a gente percebe um cristão que, sem muito conhecimento da Bíblia Sagrada, até se torna um bom cristão, uma pessoa piedosa, mas é uma pessoa que não tem uma certeza e uma segurança de que foi salvo por Cristo. Se você pesquisar no mundo evangélico, você talvez vá perceber que mais de 80% dos crentes não tem essa firmeza. E aí, você vai para o céu? Não sei. O diabo pode te pegar? Talvez. Essa sombra aqui atrás, estou até com medo.
Deus pode te abandonar no meio do caminho? Talvez, eu sou imperfeito. A maioria dos crentes pensa dessa forma. Então, qual é o meu parênteses aqui? Coisa triste já é esse fato, a gente perceber que os crentes não têm uma firmeza em Deus, não têm uma esperança. Agora, você, por exemplo, você tem aprendido que das mãos do Senhor ninguém pode roubar você. Que para que você hoje estivesse aqui, Deus não só te conheceu de antemão, mas Ele te predestinou. Você estava um dia aí solto do mundo, Ele te chamou. A Bíblia diz que a quem Ele chamou, Ele justificou, Ele purificou dos pecados. A quem Ele justificou, Ele glorificou. A gente olha para tudo isso, a gente percebe que Deus é por nós mesmos. Então Deus chama, Deus abre o nosso entendimento. A gente sabe que das mãos do Senhor ninguém, nem o maligno pode nos arrebatar. Então nós já temos uma vantagem em percebermos que a nossa vida está muito segura nas mãos dele. Dessa segurança, dessa esperança, eu repito, o melhor tipo de evangelização é aquela que você fala desse milagre que se ocorreu em você. Olha, amigo, eu estava perdido e Deus me encontrou. O melhor tipo de evangelização é aquela que você fala das transformações que se passaram na tua vida. Você era às vezes uma pessoa, dura de coração, e o teu coração foi aberto para as coisas belas dessa vida. Foi Deus. O melhor tipo de evangelização é quando você diz à pessoa: eu tenho certeza, pela promessa bíblica, por tantas palavras, que eu estarei com o Senhor um dia lá nos céus. Então você tem uma esperança de vida eterna em Cristo. E quando você fala isso para as pessoas, você transmite verdade, as pessoas percebem que é isso mesmo que você vive. Volto a dizer, não há outro tipo de evangelização tão forte, tão contundente, tão poderosa quanto essa. É meio que aquele processo natural, né, de que quem mais chama ovelha para o aprisco, quem consegue chamar mais ovelha para o reino, são as próprias ovelhas. Mas, bispo, essa missão aí de pegar e falar para alguém do que Cristo fez na minha vida, me transformou, essa esperança, eu tenho até aprendido umas coisas boas aqui, mas eu tenho vergonha, bispo. Alguém pode perguntar: bispo, eu tenho medo de falar de Jesus. Ouça o que eu vou lhe dizer nessa manhã: não fique intimidado. Quem vai contigo, quando você se propõe a falar do Evangelho, da graça de Deus, de Cristo, da salvação, do que se ocorreu em você, quem vai com você é o próprio Deus. Quando você abre a boca, Ele põe a palavra certa. Deus sabe o que você vai falar antes de você pronunciar alguma coisa. Quem vai te livrando das pessoas que poderiam te oferecer represália é Deus. Deus vai te colocando um escudo, Deus vai te protegendo, os anjos vão com você. Então eu volto a dizer, não fique intimidado. O livro de Atos, no capítulo 26, quando Deus disse para Paulo, né, ele ainda era chamado de Saulo, ele disse assim: olha, eu te converti, eu te chamei, eu vou te fazer uma coisa, eu vou te livrar do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Essa palavra foi o próprio Jesus dizendo para Saulo, né, que estava ali tendo um novo nome, ou sendo chamado de Paulo. Ele era o quê? Um matador de crentes. Olha que situação, a situação do Saulo de Tarso, que a gente conhece como Paulo. Ele aprovava quando algumas pessoas iam atrás dos crentes para caçar eles, para prendê-los, para matá-los. Ele era conhecido como um matador de crente. Não era só alguém que não gostava de crente, não, matador. Aí, de repente, ele pega uma carta lá dos sacerdotes, pegou grana, inclusive, ele era comissionado para isso, ele foi no caminho de Damasco para prender mais crentes, e aí Jesus aparece para ele vê uma grande luz, fica cego, e Jesus diz para ele: por que você está me perseguindo?
Então Jesus conduz ele para alguns lugares, alguns irmãos vão lá orar por ele. Olha o drama, da noite para o dia, ou pelo menos assim, de 3 dias para frente, aquele que era assassino de crentes, agora é um homem convertido. Então ele pensa assim: eu vou entrar no meio dos crentes, eles vão sair correndo de mim. Dito e feito. Quando Paulo vinha chegando numa cidade, o pessoal tinha já aquela história antiga. Esse cara que está vindo aí para pregar a palavra para a gente, ele estava matando gente mês passado, hein? Ele estava matando o pessoal dos nossos mês passado. E agora disse que se converteu, vai vir pregar aqui na nossa igreja. Eu não vou nesse culto. Vai que ele, né? Tira o disfarce. A coisa ficou tão dramática para Paulo que aí Jesus fala para ele nesse versículo 17: eu vou te livrar de tudo isso. Eu vou te livrar de tudo do povo, dos gentios. Mas você está sendo enviado para eles. Agora olha o propósito, versículo 18: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, para tirar essas pessoas da potestade de Satanás, do poder de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Era Jesus falando com Paulo. Esse mesmo chamado, talvez em proporções um pouco diferentes, né? Talvez ninguém tenha medo de você. Se você agora vai evangelizando, ninguém vai dizer: ih, olha aí ele. Agora, para um assassino de crente, o pessoal tinha medo. Mas em alguma proporção diferente, o chamado é o mesmo. Você não pode se intimidar, você não pode ter medo de falar de Jesus, ter vergonha de dar o seu testemunho, porque é Deus que vai contigo, te livrando, abrindo portas, e o propósito é de Deus, é que você seja uma ponte para que aquele perdido seja encontrado. Então, olha, o 18 diz, né? Abrir os olhos deles. E você vai se privar de fazer isso? Por vergonha, por avexamento, por medo? Você deve tirar as pessoas das trevas para a luz. Amado, é missão que Deus deu a você. Tirar as pessoas das garras do Satanás, das potestades de Satanás, e colocá-los nos braços de Deus. Tem muita gente que precisa se reencontrar com Deus, e Deus está dizendo: você é a ponte, você é o meio, você é o instrumento que eu quero usar. A ordem do próprio Cristo é, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça, irmão, irmã, ouçam. Amadureçam esta ideia aí dentro do coração de vocês. Não deixa essa missão para o outro. Amadureça esta ideia aí dentro do seu coração. Procure, como eu disse no início, né? Procure de propósito compartilhar a fé. Jamais perca a oportunidade de compartilhar o evangelho. Ouça, esteja sempre pronto para compartilhar a razão da esperança que há em Cristo aí no seu coração. Bispo, eu fico esperando aquela ocasião especial, quando está tudo calmo, quando a pessoa é muito aberta, e quando eu estou conversando com ela já há 40 minutos, ela não falou nada contra dízimo, contra pastor, e até disse lá uma frasezinha que gosta da Bíblia. Eu aproveito essa oportunidade. Aí já está mel na chupeta. A pessoa já está quase que evangelizada. E se você estiver numa conversa com alguém e que nos primeiros 5 minutos a pessoa já falou mal de pastor, já falou mal do dízimo, já falou mal de igreja, já falou que a Bíblia não é palavra de Deus, já falou que está com o capeta e não abre e tal. Aí você vai dizer assim: esse aí do capeta eu não vou nem falar.
Talvez, de propósito, seja a grande oportunidade que você tenha de falar do Evangelho para essa pessoa. Voltando naquele texto de Pedro, né, 1 Pedro 3,15, ele diz, olha, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Separe um espaço, santifique, né? Separe espaço no teu coração para as coisas de Deus, mas é no sentido de enviar isso aos outros, de comunicar isso aos outros. Olha o que diz o texto. Santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O 16 diz, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí, ó, batata. Talvez a grande oportunidade de evangelizar alguém com força, com poder, seja no momento em que o indivíduo, na conversa que você está tendo com ele, ou nas conversas que você tem, seja alguém que fale mal dos crentes, que fale mal da Bíblia. O teu discurso, ele tem que ser assim, ele tem que ser com mansidão, naturalmente, tem que ser com respeito, com temor, com boa consciência, mas você tem que ter palavras para dizer àquela pessoa, para que você convença aquela pessoa de que o tanto de mal que ela está falando de Cristo, de você, da Bíblia, dos crentes, não é nada aquilo que ela pensa. Mas, bispo, já tentei isso. Estou tentando há 10 anos. Eu evangelizo uma pessoa e há 10 anos que ela fala mal do Evangelho, ela não gosta das coisas de Deus. Eu falo da palavra, eu até oro por ela, mas ela não acredita. Vou te dizer uma coisa, não pare. Não pare. O destino não separou você dessa pessoa? Ela ainda continua cruzando os seus caminhos? Não pare. Não desista, não diga como alguns dizem, sabe? Aliás, tem gente que nem evangeliza há 10 anos alguém. Primeira topada com a pessoa diz, você quer Jesus? Não, não quero Jesus. Sai para lá, seu endemoniado. É a evangelização às avessas, né? Tem mulher que se converte, e aí, claro, a mulher e o marido não eram crentes. A mulher se converte, o marido ainda não veio, fica ali com o pé atrás, tal. A mulher diz, bispo, ora por aquele homem, aquele cabeça dura. Ele tem um demônio. A gente ora, né, até pensando, o cara tem um demônio, mas não tem nada. Só que o grande problema da evangelização, daquela coisa do tete a tete, a mulher vai para casa e diz para ele, já pedi para o pastor orar por você, para tirar esse demônio, que você não aceita Jesus. Sabe o que acontece numa hora como essa? Uma parede se coloca entre ele e ela. Mas Deus não pode pegar um indivíduo e trazer... Pode, mas uma parede se constrói, uma muralha se constrói ali. Então é com sabedoria, é com mansidão, é com boa consciência. Mas eu digo para você, não pare. Até porque a obra é de Deus. E olha como você pode ser usado pelo Senhor. 2 Coríntios 4:3 diz assim, mesmo que muitos não acreditem, né? Eu digo para você, não pare. Insista, com mansidão, com tranquilidade. Olha o que diz o texto. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, se as pessoas não entendem, não aceitam, não abraçam, é para os que se perdem que está encoberto. E a gente não tem a capacidade de julgar quantos anos vão ser necessários para você sempre evangelizar alguém e dizer, se esse indivíduo nunca quis, então ele é um dos que se perdem. Não, mas veja bem, se o nosso evangelho ainda está encoberto, não tem problema. Se alguém nunca aceitar a palavra de Cristo, é porque essa pessoa nunca terá os olhos abertos. Versículo 4 diz, nos quais o Deus deste século
cegou o entendimento desses incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não tem outro caminho. Jesus é a imagem do Deus Criador, do Deus único. Versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Nós damos testemunho do que Cristo fez em nós, mas você não vai convencer a pessoa por você mesmo. A gente não está se gloriando, a gente não está trazendo vantagem. Não, a gente está falando do Deus que nos salvou. Então a obra, é dele. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a gente prega, a gente anuncia quem? A Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Somos apenas instrumentos na mão de Deus. Por isso que você não precisa ter vergonha de falar do Evangelho. Você não está falando de você, você está falando dele. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, aleluia, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Você acha que quando alguém te evangelizou foi porque aquela pessoa foi muito sábia, foi muito esperta, tinha uma palavra muito bonita? Tinha uma obra de Deus ali. Quantos aqui foram evangelizados por gente que nem sabia falar direito? Mas a palavra tinha poder, a palavra do Evangelho era o poder de Deus agindo em você. Então não se preocupe com quem não vai acreditar. Faça a tua parte, a obra é de Deus. Foi Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí o versículo 7 diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem convence, quem persuade, quem muda o coração, quem converte, quem toca a alma, quem inclina o indivíduo para as coisas boas, não é você, é o próprio Cristo. Você é um vasinho de barro tão frágil, tem um poder excelente dentro, mas a glória é dele, a obra é dele, o agir é dele, a iniciativa é dele, a luz que resplandece é dele, o poder é dele. Eu não posso me privar de simplesmente dizer isso às pessoas. E eu termino dizendo uma coisa para você. Testemunhe do que Cristo fez em você. Não precisa pegar uma história bonita de alguém de fora. Não, eu conheço uma história de um ex-drogado. Eu conheço uma história do ex não sei o quê. Eu conheço uma história do político ex-corrupto. Seria uma boa história, seria bem convincente. Não sei se existe esse testemunho, mas... mas não precisa falar da história de outro. Fale da tua história. Desperte a salvação no coração dessas pessoas que estão perdidas, que são eleitos de Deus. E mesmo quando você pensar que não terá capacidade de evangelizar, por qualquer motivo que seja, grava isso aqui no teu coração. 1 Pedro 5,10. Saiba de uma coisa, eu não tenho capacidade, eu não consigo. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Você foi chamado para a eterna glória de Deus. Depois de ter sofrido por um pouco, você mesmo, para aprender a ser um bom cristão, você foi aprendendo, você foi lutando. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando você achar que você não tem capacidade de evangelizar os outros, lembre-se dessa palavra. Você está aprendendo, às vezes até sofrendo e lutando com isso, mas é Deus que, para salvar o outro lá,
Deus vai usar você, te aperfeiçoando, te firmando, te fortificando e te fundamentando. No final das contas, tanto na vida do evangelizado, como na tua vida como evangelizador, a obra é sempre de Deus. Então a nossa missão é compartilhar a razão da nossa esperança. Você recebe essa palavra? Você recebe essa responsabilidade? Diga: estou aqui, Senhor. Amém, amém, assim seja. Assim disse o Senhor. Glórias a Deus.